Nesta manhã, nós queremos cumprimentar a todos nossos queridos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aí para mais uma escola bíblica dominical, onde é realizado todos os domingos aqui no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Baixo Guandu. E também nós temos todas as nossas congregações aqui da nossa cidade e também espalhada pelo nosso campus, pelos distritos, onde sempre todos os domingos apreciamos aqui a nossa escola bíblica dominical, onde aprendemos mais da santa palavra de Deus. Hoje é 30 de janeiro de 2022 e o tema que nós estaremos falando nesta manhã, como ler as escrituras sagradas, né? Como ler as escrituras, onde está o tema. Sabemos, como falamos com vocês, aqui a nossa escola é uma breve recapitulação, é um assunto assim mais resumido, mas o importante é que nós chegamos a uma conclusão de nós aprendermos mais da santa palavra de Deus. E nesta manhã convido a você, sua família, onde que vocês estejam, pare um pouquinho, participe conosco. Isso será bom para você e para todos nós quando estamos aprendendo mais das Escrituras Sagradas. E nós vemos aqui que o texto áureo diz: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entende tu que lês? Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo 30. E a verdade prática diz: As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis e por isso não pode ser colocada acima da autoridade da palavra de Deus. Então está aí a nossa verdade prática que nós acabamos de ler e você está nos acompanhando. E a nossa leitura bíblica em classe está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 26 a 30. Se você tiver a Bíblia na sua casa ou a revista, acompanhe conosco, é o assunto que nós vamos discorrer nessa escola tão maravilhosa que é esse assunto nesta manhã. Veja bem no partir do versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? Então é a nossa leitura em bíblica em classe que estamos aqui trazendo para você a maneira que nós vamos aprender nesta manhã, como já falamos aqui o nosso tema, como ler as Escrituras Sagradas. Antes de nós falarmos aqui e abrir o espaço para nosso entendimento dentro desse assunto que já estamos começando, veja bem o que diz a introdução. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico, de estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. E nesta lição veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Queridos, podemos observar aqui nessa introdução aqui, e a nossa lição hoje temos a nossa palavra-chave falando sobre leitura. O que é estudar a palavra de Deus? E esse assunto aqui está trazendo para nós, conforme o comentarista tem passado para nós, e hoje estamos aqui transmitindo essa escola tão maravilhosa. Quando fala da leitura da palavra de Deus, é uma forma que nós estamos entendendo dentro desta lição, estimular a estudar a palavra de Deus. Veja bem que quando se fala em estudar a palavra de Deus,
é um dever de cada cristão, é um privilégio, é um zelo para ele obter mais conhecimento da santa palavra do Senhor. E algo que nos chamou a atenção aqui, que o comentarista colocou aqui na introdução, onde vemos que Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvinte. Esta lição nesta manhã, ela vai nos mostrar para nós aprender da palavra de Deus também as suas interpretações, porque sabemos que a Bíblia Sagrada, ela tem a sua formalidade da parte, como nós já temos visto nas lições anteriores, conforme no domingo passado, uma lição maravilhosa, mas a Bíblia Sagrada também, ela escrita através de símbolos, através de forma alegórica, através de forma ilustrativa. Então é por isso que nós temos também esse privilégio também de como estudar a Bíblia Sagrada, mas também aprender esse ponto importante de nós conhecermos a palavra de Deus. E aqui nesta manhã eu convido para nós falarmos aqui o primeiro tópico. A Bíblia precisa ser interpretada. Veja só, estudar a Bíblia é algo maravilhoso, mas nunca podemos esquecer que também ela precisa ser interpretada. Vamos ver aqui no primeiro tópico, a importância da exegese. O termo exegese vem do grego, que quer dizer, traduzido como fora, agein, com o sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora. Isto é extrair a intenção da palavra de um texto, e assim é o alvo da exegese, é deixar que as Escrituras diga que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Então nós vemos que esta palavra ela é de suma importância dentro desta colocação, desse primeiro ponto, onde nós conhecemos mais da palavra de Deus. Porque aqui, essa exegese é uma forma de nós ter um entendimento mais amplo, de conhecer aquilo que está, vamos dizer assim, que o nosso alcance, na nossa mentalidade humana, muitas das vezes nós não temos aquele êxito, mas nós vemos aqui que essa forma de nós entender é necessário para todos nós cristãos que estamos aprendendo cada dia mais a boa palavra de Deus. Eu já falei isso aqui na nossa escola online, sempre eu falo aqui na nossa escola presencial, lembrando que eu já vi estudo dizendo, e eu concordo plenamente, dizer assim, que a Bíblia Sagrada é um livro inesgotável. Pode ser aquele que mais que estudou ela, um bacharel ou um doutor em teologia, mas ele sempre vai ser aluno das Escrituras Sagradas. E aí nós vemos aqui que a sua importância, interpretação nesse primeiro tópico é algo satisfatório, é algo importantíssimo que nós acabamos de ler aqui, como já falamos, é uma rápida capitulação para nós termos um entendimento mais amplo de ter esse significado e de você também aprender mais da santa palavra de Deus. E aqui nós vemos no ponto 2, as limitações dos leitores. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérprete. E aí, continuando, o problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da palavra de Deus. Sabemos, queridos, que a Bíblia ela não é um livro qualquer. Você pode ir numa biblioteca, ou até numa banca de jornal, ou assim sucessivamente, você vai ler, vai compreender aquele fato histórico, e assim sucessivamente. Mas nós vemos aqui que a Bíblia Sagrada é o livro dos livros, e é o maior livro do mundo, e sabemos que para nós lermos ela, conforme nós acabamos de ler, devemos ter assim, de uma forma, como já temos falado aqui no início da nossa escola, quando demos a iniciada, mas também ela tem que ser lida e interpretada dentro de vários assuntos.
É claro que nós interpretamos ela naquilo que nós entendemos, mas com a ajuda do Espírito Santo e usando métodos, recurso para a mesma, para nós sermos bem-sucedidos, falando aqui das limitações dos leitores, porque sabemos que lemos as Escrituras Sagradas, mas nós sabemos que ela tem palavras de vida, palavras que o Espírito Santo nos revela e palavras que o Espírito Santo nos dá entendimento para nós sabermos a importância de nós conhecer mais a palavra de Deus. E aí nós vamos para o ponto 3, a natureza das Escrituras. Nesse ponto ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudado o texto bíblico, foi escrito majoritariamente em 2 línguas distintas, como nós já aprendemos na lição passada. A Bíblia foi escrita em hebraico e grego no período aproximadamente de 1600 anos por cerca de 40 autores que viveram em épocas diferentes e culturas diferentes. Então está aí o resultado, né? A palavra de Deus dentro desse ponto da sua natureza. E nós podemos dizer para você nesta manhã, esta palavra, conforme aqui nós acabamos de ler, e conforme esse ponto 3 do primeiro tópico, falando sobre a sua natureza, o que nos chama a atenção, meus queridos, isso vale até a pena nós reforçarmos aqui, quando a Bíblia ela foi escrita, e como nós acabamos de ler aqui, levou 1600 anos, e foram 40 autores em época diferente. Vocês podem observar a Bíblia Sagrada, tudo foi em torno da inspiração da parte do Senhor. E nós vemos que essa palavra, se nunca fosse revelada para nós, nunca nós obteríamos êxito em aprender mais as Santas Escrituras. E isso me faz lembrar que quando Jesus Cristo, ele fez aquela oração, o nosso mestre falando, dizendo: graça te dou, Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Veja só a importância para mim e para você, que cada dia nós aprendemos mais esse conteúdo das Escrituras Sagradas, em saber que tudo foi revelado para nós. Porque se não fosse revelado para nós, nunca alcançaríamos grandes êxitos da palavra do Senhor. E o comentarista ainda enfatiza aqui, vale até nós ler para não perder o foco nesse primeiro tópico. Dentre de tantos, podemos citar as narrativas, poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas, sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Querido, é algo muito maravilhoso, é algo muito satisfatório, é algo muito que nós vemos aqui quando nós acabamos de compartilhar com vocês esse primeiro tópico, falando que a Bíblia precisa ser interpretada. Então isso aí, fica aqui esse lembrete na nossa escola dominical, mostrando para nós ser bem-sucedido, ter um grande conhecimento mais amplo, porque não adianta de nós lermos uma Bíblia, como eu já ouvi alguém dizer, eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia, melhor dizendo, de Gênesis a Apocalipse, mas se tudo não ler no conhecimento, na palavra sendo revelada e também na sua interpretação, não nos mostra efeito algum. Mas aqui nesta manhã, eu acredito que todos nós já estão sendo bem-sucedidos nesta lição tão maravilhosa, falando e estimulando da nossa palavra-chave da nossa lição, leitura. Leitura, quando se fala, é quando estamos lendo e aprendendo mais da palavra de Deus. E vamos agora para o segundo tópico, pressuposto pentecostais para ler a palavra, a Bíblia. Autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos que a inspiração divina verbal e plenária da palavra de Deus
nossa autoridade final em questão de fé e prática. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos pressuposto e a sua inerrância e infabilidade. Vale a pena nós continuar aqui a leitura. Tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. E nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Então está aí, estamos agora no segundo tópico. Isso nos mostra aqui, quando nós acabamos de ler e você tem nos acompanhado, é mostrando para nós que quando se fala na autoridade da palavra de Deus, lembramos que ela está acima de todos os requisitos. Conforme nós já até aprendemos muitas das lições, nós aqui, na nossa crença pentecostal, como nós acabamos de ler aqui, e você tem nos compartilhado, porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela tem conteúdos importantíssimos, seus pontos doutrinários. O que é doutrina? Doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. E nós vemos que nós cremos nessa realidade, o que a Bíblia nos mostra, não é isso? Como nós já aprendemos em várias lições que já passamos, que batismo com o Espírito Santo, a salvação, os dons espirituais e assim sucessivamente, tudo isso são doutrina das Escrituras Sagradas. Isso nos faz afirmar, dentro do seu conteúdo, dentro dos seus ensinos, onde mostra a verdade, onde nos transmite para nós, dentro desta palavra. Isso nos faz abrir aqui um parente. Hoje, infelizmente, queridos, estamos aqui numa escola dominical, estamos aprendendo mais da palavra de Deus. Quantas das vezes nós temos visto aí muitos demais vêm procurando distorcer o bom ensino da palavra de Deus. O que é isso? Muitas das vezes entrando em contradições, em fatos, tipo assim, já até falamos aqui na nossa escola online, alguém que tem uma tese assim no seu ponto teológico, eu penso dessa forma, eu penso desta maneira. Queridos, sabemos que nesta condição que nós estamos aprendendo, lembramos que nós nunca podemos pensar desta forma. Lembramos que a autoridade da Bíblia é a marca dela, né? É o nosso entendimento inegociável que nós acabamos de ler aqui nesse primeiro ponto do segundo tópico. Então isso é a realidade que nós temos presenciado e estamos aqui falando, porque quando se fala em ensinamento da palavra de Deus, é verídico alguns assuntos, né? É mostrar a realidade, tamanha aberração de falsas doutrinas que muitas das vezes tem surgido nesta era presente, mas que nesta manhã o Senhor possa nos revelar, conforme nós acabamos de falar com vocês, que Deus possa cada dia nos dar entendimento de nós conhecer mais a Bíblia Sagrada e também a sua interpretação. E agora vamos para o ponto 2 do segundo tópico ainda, né? A iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Sabemos, queridos, que muitas das vezes para nós lermos aqui a palavra de Deus, como já falamos e repito, nós sempre seremos aluno dela. Claro que nós deparamos por pontos difíceis, mas uma coisa é certa: com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a graça do Senhor, Ele que nos capacita e Ele que nos mostra, Ele que nos revela, para nós termos uma compreensão dentro dessa parte que nós acabamos de ler e dentro desse conteúdo que nós já temos esse entendimento de ter essa importância. E aqui no final desse ponto 2, o que nos chama a atenção que o comentarista mostra para nós, dizendo que a iluminação não aumenta e nem altera. Veja bem, a Bíblia Sagrada, não é isso? Apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito.
Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Isso é muito bom nós lembrar que o Espírito Santo que nos ajuda, mas ele nunca vai revelar algo que muitas das vezes vai distorcer. É o que nós acabamos de ler aqui nesta manhã, porque o Espírito Santo é o nosso ajudador, ele que nos faz lembrar, ele que nos consola e ele que faz nos dar o entendimento de nós aprender mais da santa palavra de Deus. E agora vamos para o ponto 3. O valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Essa declaração demonstra que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. Não é isso, né? Veja só, queridos, quando se fala experiência, é algo de muito valor que nós aprendemos. Quando se fala em experiência aqui, que nós temos aqui a palavra de Deus, é isso que muitas vezes Deus quer de cada um com nós. É nós termos experiência com a sua palavra, é nós acreditar, é nós de abraçar esta verdade. Quando se fala em experiência, é ter a convicção e aquilo que nós temos aprendido, não é isto? É colocar em prática o nosso viver diário para que nós possamos ter cada dia um aperfeiçoamento em melhorar mais na presença de Deus. Queridos, eu confesso a verdade, quando estamos aqui numa lição como essa, é algo que enriquece a nossa vida espiritual. Eu estava vendo aqui quantos têm abraçado aqui esta escola dominical. Eu já tive, vamos dizer assim, uma conversa com alunos que participam e depois, quando acaba a nossa escola e chega para nós e fala como foi bom a escola dominical hoje aprendemos mais coisas que nós não sabia, às vezes através de uma pergunta, às vezes através de um assunto, e aí aquelas vidas saem enriquecidas, porque muitas das vezes teve uma experiência satisfatória de conhecer mais da santa palavra de Deus. E aí nós vemos aqui que o comentarista ainda menciona: ressalta-se, porém, que na experiência nem a tradição da igreja pode estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Então está aí, meus queridos, é algo maravilhoso, é algo incomparável. Eu confesso a verdade, quando estamos numa escola, eu sempre, desde a minha conversão, eu sempre fui apaixonado em aprender mais da palavra de Deus. Quantas experiências eu pude ter na minha vida, eu aproveitando aqui esta parte de experiência, quantas das vezes nesta jornada cristã, que muitas das vezes sabemos que a jornada cristã encontramos desafios, encontramos problemas, deparamos por situações, como nós sabemos que a nossa vida cristã é uma batalha espiritual. Mas quantas das vezes no meus aposentos, no meu particular, abri a palavra de Deus e aí estava lá o Senhor revelando coisas grandes e firmes que ainda eu não sabia. Então, queridos, você estiver passando por momentos difíceis na sua vida, lembra-se que você tem um tesouro na sua casa. Alimenta sempre da palavra de Deus. Você que reúne aí na sua igreja, na sua localidade, não perca a escola dominical, porque é algo maravilhoso, é a ferramenta do cristão, é algo que vai nos enriquecer, é algo que cada dia vai nos fortalecer, aguardando a bem-aventurada promessa, que é a nossa salvação e o grande arrebatamento da igreja do Senhor. E agora vamos para o terceiro tópico, estamos agora no último tópico, regras básicas de interpretação. Leiamos aqui: as Escrituras é sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem no termo grego hermenêuticos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Então aí está aí, ela é a fonte e a base de tudo, ela que tem a sua interpretação própria. Nós sabemos
que através desta colocação aqui, que nós acabamos de ler nesse primeiro ponto, aqui do terceiro tópico, quando fala que a Escritura é a sua própria interpretação, isso vale até nós ressaltar, isso vale até nós reafirmar, que a Bíblia Sagrada é aquele conteúdo desde o princípio. Claro que muitas das vezes nós vivemos no mundo de acompanhar a tecnologia, acompanhar os recursos que nos, vamos dizer, que deparamos, mas lembramos que a Bíblia Sagrada, ela é infalível palavra do Senhor, não é isso? Não precisa de colocar uma interpretação, uma inovação. É claro que nós temos hoje grandes ensinamentos da palavra de Deus, a Bíblia atualizada, que tem uma forma de uma tradução para ter uma compreensão melhor, mas aqui que a Escritura Sagrada é de sua própria interpretação. E aqui vale até nós lermos aqui embaixo, essa afirmação é legítima, porque a coesão das Escrituras é o resultado de um único autor divino. Quem é o autor divino das Escrituras Sagradas? É o nosso próprio Deus. Embora esse método seja legítimo, os estudantes das Escrituras precisam do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Sabemos que para nós termos êxito, precisamos muitas das vezes recursos vamos dizer assim, ler livros, e nas redes sociais, é claro que eu falo para vocês da fonte daquilo que é verdadeiro, daquilo que não distorce as Escrituras Sagradas. Então está aí, as regras básicas da sua interpretação, fica definido que as Escrituras, ela tem a sua própria interpretação, não é isto? E vamos lá para o ponto 2, princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, histórico, literário, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. O que é isso? Aqui nesta lição aqui, conforme nós acabamos de ler e você tem nos acompanhado, como nós falamos aqui no princípio da nossa lição, porque ela é recheada de vários pontos como símbolos de alegorias, parábolas. É por isso que devemos tomar o maior cuidado em relação a esse assunto, né? Da mesma forma, quando analisamos os versículos da palavra de Deus e também quando deparamos com o texto e contexto, para nós não nos entrarmos em contradições, porque hoje muitas vezes alguém lê um texto isolado e passa aquilo para frente, fica naquele conteúdo, mas muitas das vezes esquece desse ponto 2 que nós estamos falando aqui nesta manhã. Mas aí se fala dos princípios de interpretação bíblica. Mas que interpretação bíblica é essa? Às vezes você pode perguntar aí na sua casa que está nos acompanhando. Aqui o comentarista já dá o recado. Neste aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de um uso simbólico alegórico. Por exemplo, quando Cristo diz: tomai e comei isso, que é o meu corpo. Então aí está falando de uma forma como símbolo, né? Como forma de uma alegoria. E aí, continuando, e esse texto mostra que o corpo aqui não está no sentido literal, mas sim no figurado. É isso? É isso que a Escritura mostra para nós, tudo com base na sua interpretação, tudo com base de nós termos um entendimento. Isso vale até ressaltar, pena que muitas das vezes o tempo não é oportuno, como nós vemos na revelação em Apocalipse, né? Tem muitas áreas, muitos escritos ali figurados, e também nos profetas, como nós vemos lá em Daniel. Então tudo isso aí está enquadrado na interpretação da palavra de Deus. E aí o comentarista finda aqui, fomos mais resumidos, desse modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada num todo, e nenhuma doutrina pode se basear em um único texto ou hipóteses particulares, não é isso, né? É o resultado disso tudo que nós já estamos falando aqui com vocês. E agora nós vamos para o ponto 3 do terceiro tópico.
Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Isso aqui é algo que nós estamos finalizando, mas é algo que nós estamos trazendo aqui para vocês para fecharmos. Veja bem, nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade, não é isso? Vale até nós complementar aqui a leitura. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar o texto inspirado. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo no texto e no autor bíblico, não é isso? É algo que já até antecipamos aqui, conforme nós já conversamos com vocês, esse diálogo tão maravilhoso em aprender mais a palavra de Deus. E aí o comentarista fala: ratificamos que a experiência deve ser submetida ao crivo das Escrituras Sagradas. E por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêutica não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo, não é isso? É o que nós já falamos aqui e reforçamos aqui no final desta lição que nós já estamos findando. O que nós podemos entender, meus queridos, conforme nós vemos com o apóstolo Paulo, onde ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 11, não podemos pôr outro fundamento a qual que já foi posto por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos aqui que a leitura da Bíblia Sagrada é o resultado daquilo que nós temos aprendido e daquilo que o Senhor tem nos mostrado e daquilo que o Senhor cada dia tem revelado para nós. É algo satisfatório, é algo que enriquece a vida de cada um de nós cristãos. E agora a conclusão para nós finalizarmos diz que a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. E nesse mister somos auxiliados pela exegese, pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e que professa deve ser interpretado à luz das Escrituras Sagradas. Então está aí o resultado disso tudo que nós já temos falado e já temos aprendido com vocês. Tudo isso com base nas Escrituras Sagradas, porque ela é a maior autoridade, é a palavra de Deus, é o conhecimento de nós aprendermos. Dela nós tiramos proveito de tudo aquilo que nós vemos. Cada dia os sinais que estão se cumprindo, isso tudo já estava registrado nas Santas Escrituras Sagradas. Queridos, foi um prazer imenso de nós estarmos aqui, mais um domingo abençoado, onde você aprendeu mais a palavra de Deus. Espero que esse breve conteúdo possa satisfazer o aprendizado, mas como já falamos e repetimos, mas não deixe também de participar na escola dominical da sua igreja, e estamos também aqui com nossa amada igreja de portas abertas. Se você desejar e estar conosco aqui, a nossa escola dominical aqui no Templo Sede começa a partir das 8 horas da manhã, e as congregações também com seus horários também do mesmo, e algumas com seus horários diferentes, mas que você também possa ser bem sucedido em aprender mais da palavra de Deus. Nesta manhã finalizamos e eu quero orar por você, por sua família, para você que esteve aqui nesta manhã aprendendo da palavra de Deus, porque quando aprendemos da palavra de Deus, é isso aí, é algo que enriquece a nossa vida espiritual. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã, Pai querido, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse momento que nós tivemos mais um domingo aqui participando, Pai, deste banquete espiritual. E aqui nesta manhã, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um dos nossos queridos irmãos e a todos que têm acompanhado conosco através da nossa EBD. Que o Senhor possa cada dia, Senhor, nos dar capacidade, nos iluminar, para que possamos ter mais êxito em conhecer mais a Tua palavra.
E sabemos, ó Pai, que nós fazendo isso, o Senhor está com as tuas mãos estendidas para nos abençoar grandemente. Pai querido, é o que nós te pedimos e entregamos tudo nas tuas mãos, certo da tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que Deus te abençoe nesta manhã. E se você ainda que não inscreveu no nosso canal, o nosso canal é Assembleia de Deus de Baixo Guandu. Inscreva, que todas as vezes que tiver uma programação, uma escola, um evento, você receberá a notificação e você estará juntamente conosco participando aqui mais das ricas bênçãos de Deus. E que todos ficam na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.